Estamos de volta com o programa Questão de Direito, estamos agora com o nosso terceiro bloco, falamos no primeiro bloco um pouco sobre o Estatuto do Idoso, no segundo bloco nós trabalhamos um pouco sobre o direito do consumidor e agora nós vamos abrir para perguntas, né, aqui para a nossa plateia, né, para o nosso público, aqueles que estão aqui participando da gravação. O senhor disse para mim que o senhor tem uma pergunta para fazer, né? Um amigo, um vizinho, tem me perguntado algumas vezes se tem jeito de resolver um problema que ele tem no salário dele, que vem descontado. O salário mínimo é 1.045 e ele só recebe 713. Aí, essa semana eu resolvi ver se eu ajudava ele. Procurei umas informações com os amigos e consegui obter. Ele tem, não é um, ele tem 6 empréstimos no nome dele. Aí eu perguntei ao amigo por quanto que ele fazia o serviço para ele. O amigo falou assim, olha, eu até faço e combino com você depois, você vai perguntar para ele se ele fez algum empréstimo. Aí ele tem falado comigo que não, mas ontem eu cheguei, falei grosso com ele, olhando nos olhos. Falei com ele assim, o senhor vai falar aqui agora, na presença desse amigo do senhor e para mim, olhando no meu olho. O senhor fez algum empréstimo? Não, eu fiz um. Ah, mas como é que foi isso? Não, um homem, ligaram para mim lá do banco e aí veio um homem aqui. E eu falei assim, já que você está insistindo, eu vou fazer um de 2.000, estou precisando de 2.000. Aí ele fez, assinou, diz ele que assinou vários papéis para ele e ele foi embora. A minha pergunta é o seguinte, ele tem possibilidade de reaver isso? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Inclusive, nós falamos um pouco sobre isso no intervalo, né? Olha a história, pessoal, se vocês não ouviram. Um amigo dele o procurou, dizendo, olha, eu sou aposentado, eu tenho um salário X e eu estou recebendo menos X, para não citar valores. E ele foi até alguém que faz esse tipo de trabalho e a pessoa falou, olha, vê com ele se ele realmente contraiu esses empréstimos, porque são 6 empréstimos, não é? O que está descontando muito no salário dele. E um dos empréstimos ele realmente fez, não é verdade? Então veja bem, a primeira coisa que a gente precisa identificar quando a gente está diante de uma situação dessa é saber de fato se você ou se a pessoa fez o empréstimo. Porque às vezes você faz um empréstimo e aparecem 2, 3, 4 na sua conta. Os contratos são renovados, daqui a pouco aparece um cartão de crédito que você não solicitou. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui importante. Você receber hoje na sua residência um cartão de crédito sem ter solicitado, gera inclusive dano moral, porque é uma conduta abusiva. Os tribunais entendem que gera dano moral para as pessoas que recebem sem terem solicitado. Quanto mais se ela está diante de uma ilegalidade ou de um abuso. Mas voltando ao seu caso, o que nós temos que fazer primeiro, no primeiro momento de fato, é identificar se ele assinou ou não assinou. Não, já está identificado que ele assinou para um empréstimo. Para um empréstimo, os outros 5 não, né? Exatamente. Então, o que ele poderia fazer a título de exercício de direito? Na minha opinião, ele deveria propor uma ação pedindo a anulação dos outros empréstimos, haja vista ele ter feito somente o primeiro. Não, o primeiro é de 4.000, que ele queria de 2 e fizeram de 4.000. Até o primeiro está errado, ele pediu 2, fizeram de 4? Não, então não. Então se está tudo errado, aí realmente gera uma demanda judicial, ele vai ter que comprovar que foi feito um abuso, né? Que se aproveitaram da idade dele, isso é muito comum acontecer também. Então, assim, as provas que ele vai ter que produzir, elas são um pouco mais complexas, não é somente dizer que não queria ou dizer que não fez. Né? Se ele assinou, tem uma situação específica. Agora, vamos lá, ele é vulnerável frente ao contrato. Será que os juros que estão sendo cobrados dele estão dentro dos patamares legais aceitáveis? Está havendo uma outra solução que a gente poderia dar para o problema? Mas, de fato, pessoal, até trazendo para um contexto geral o exemplo que o senhor deu e a pergunta que o senhor fez, toda vez que você estiver diante de uma contratação, que ela for suspeita, que ela não foi feita por você, não foi assinada por você, ou que mesmo que você tenha assinado o contrato, é um direito seu pedir a revisão das cláusulas. Por quê? Assinar papel em branco de jeito nenhum, né? Assinar sem ler também de jeito nenhum, sem entender de jeito nenhum.
A grande questão é, existe hoje um instituto jurídico no nosso país, e inclusive nós podemos buscá-lo judicialmente, que é a revisão contratual. A revisão contratual é exatamente para esses momentos. Você está diante de um juro abusivo, você está diante daquele modelo de contratação onde você vai, por exemplo, abrir uma conta num banco e dizem para você que você tem que contratar um seguro. Ou seja, estão tentando praticar diante de você uma venda casada. E como eu disse para vocês, parece que quando as pessoas atingem essa idade, todo mundo começa a tentar empurrar uma venda casada, um seguro que você não precisa, um juro que você não contratou e às vezes até um empréstimo que você não solicitou. Então, na verdade, quando você se vê diante disso, primeiro, é direito seu rediscutir o contrato. É direito para trazer os valores ou as cláusulas para dentro de patamares aceitáveis. Hoje nós temos legislação que te protege frente a isso. Enquanto idoso, você é vulnerável. Enquanto consumidor, você também é vulnerável. E você pode utilizar a lei, o juiz ele vai te ouvir, o juiz ele vai analisar as suas provas, as suas argumentações, e no final você pode ter êxito sim nessa demanda. Se ele contratou, se pediu A e contratou B, ou foi imposto para ele algo que ele não contratou, ele tem sim condições de discutir, né, e tentar reaver isso aí, ou trazer, pelo menos na pior das hipóteses, essa parcela para patamares aceitáveis, sim. É direito dele. Bom? Mais alguém com mais alguma pergunta? Eu acho que essa temática aqui, ela é uma das temáticas mais complexas, né? Porque o que acontece muito com as pessoas exatamente é isso. Daqui a pouco o valor que você começa a receber lá no seu contra-cheque, no banco, ele começa a diminuir. E eu já vi casos, que a contratação não foi solicitada, né? Aí é caso de anulação, restituição dos valores e cabe inclusive indenização por dano moral. Mas vocês têm que tomar cuidado com outros problemas, são os colchões magnéticos, as águas imantadas, né, que as pessoas tentam empurrar por aí. Vão ouvir a pergunta dela e depois eu passo para você. Eu queria saber se a gente fazer um processo, qual é a quantidade que paga a porcentagem que você paga? É 30% ou é 50%? Ah, tá. Essa pergunta aí, ela já é uma pergunta que ela é muito subjetiva. Ela é muito subjetiva. Eu vou abrir um processo, qual a porcentagem que eu pago? Cada profissional, ele trabalha de uma forma específica, diferente do outro. E nós temos normalmente aquelas regras que são comuns a todos. Os advogados, eles trabalham pautados com o Estatuto da OAB, que fala sobre ética, sobre uma série de questões, e também com a tabela da OAB. Normalmente, para esses tipos de contratação, gira-se em torno de 30%. Tá? É de 20% a 30%. Mas isso é normalmente. O que passa disso pode ser considerado abuso? Talvez sim, talvez não, vai depender do contexto que a contratação se deu. Mas, normalmente, é o valor de 30%. Tá? Normalmente. Tá? Ficar atento com isso também é bom, porque às vezes a pessoa se aproveita da idade, né, para jogar um valor maior e para tentar conseguir alguma coisa maior, o que é de fato absurdo. Mais uma perguntinha aqui, gente. Fui procurado por uma moça que o pai dela tem 57 anos e envolveu com a droga, aposentado, acabado do Rio Doce, e o cartão dele, o que sobrou, ele pega o dia de manhã, quando é de tarde, a turma já tomou tudo, e ele já quebrou a casa toda, já arrancou a lâmpada, o fio, o chuveiro, o vaso. E essa semana ele machucou e o dedo dele ficou dessa grossura assim, aí encaminharam ele para o hospital e aí me ligou para me tentar ver o meio de tomar o domínio dele. Entendi, perfeito. O que fazer? Aí na hora a gente até ligou para o advogado, mas ficou, ele dar um veredito. E não deu. E moral da história. Aí a menina falou, pelo amor de Deus, segura meu pai aqui no hospital. Não deixa ele sair. Até eu arranjar um caminho. Aí eu fui na coordenação, na diretoria, eu sou membro do Conselho do Saúde também. Ah, que bom. E dos direitos humanos também. Que bom, E maravilha. aí o que aconteceu? Ele fugiu. Mas aí você vai me dar uma luz, porque de repente eu vou te procurar. Sim, vamos sim. Já eu passo para a senhora. Vamos sim. Olha a pergunta, gente. Tem um amigo meu, uma pessoa que eu conheço, né? Está sendo atendido. Ele, infelizmente, se envolveu com o mundo das drogas e hoje ele perdeu o controle sobre os bens. O dinheiro cai de manhã, na hora do almoço já não tem mais nada por conta do consumo. Aí isso entra um pouco na pergunta que a senhora me fez. Porque
o cidadão que está diante de uma situação dessa, ele já não tem o domínio sobre si. Ele já não está com a sua capacidade civil regular. E aí pode haver uma interdição dessa pessoa. Para mim, o caminho seria esse. Entrar com uma interdição, né, por uma situação até temporária, né, porque ele pode se recuperar, né. Pois é, infelizmente é o vício, né, a fraqueza. Mas existe sim um instituto jurídico, que é o Instituto da Interdição, o que não se aplica no caso que você me falou, porque se alguém tivesse interditado, não poderia transferir o patrimônio. Mas nesse caso aqui, seria, na minha opinião, uma interdição, né, por uma temporariedade, né, por um tempo específico, para que ele pudesse talvez se tratar numa clínica de reabilitação, melhorar, restabelecer as suas atividades normais, e aí ele está pronto para continuar exercendo os atos da vida civil. Porque a filha dele procurar um médico de origem e pegar um laudo. Perfeito. Exatamente, é isso aí mesmo. Exatamente. Com esse laudo médico psicológico, que ele realmente não tem condições, dá-se sim para entrar com uma ação no processo judicial, né, e pedir. Perfeito. Perfeito. E aí tem também os parentes, tem os vizinhos que estão vendo. E outra, o que tem que ficar entendido é que nesse caso específico que o senhor está me citando, é para a proteção da própria pessoa. É para a proteção dele, né? É para a proteção dele. Então, assim, tem um caminho sim, eu acredito que dá para resolver sim, tá? Eu não sou aposentada. Não é. Não sou aposentada, porque quando eu procurei para me ser aposentada, eles disseram para mim se eu contribuía. Eu falei, não contribuo. Então, só tem de contribuir por 15 anos para a senhora poder aposentar. E outra coisa, se a senhora aposentar, se a senhora contribuir a aposentar, a senhora não tem direito no salário do esposo da senhora em falta dele. E aí eu não contribuo, eu não sou aposentada. Não. Então deixa isso para lá, então. Não. O salário aqui é um salário bom, então deixa para lá. Se falta de mim, você não tem direito, você vai ficar com um salário mínimo. É melhor ficar com o dele, né? Sim. Exatamente. Mas não é assim não, entendi a pergunta. Ótima pergunta também, tá? Olha a pergunta que me foi feita. Eu não sou aposentada e eu procurei me aposentar, me disseram que eu tenho que contribuir no mínimo por 15 anos, isso é uma verdade. Mas que quando eu me aposentasse, na ausência do meu marido, eu não tinha direito a receber a pensão dele por morte, porque eu já estaria recebendo uma pensão. Não. Existem benefícios no nosso país hoje que pode ser acumulado. É claro que a gente precisa fazer uma análise um pouco mais aprofundada, mas a possibilidade de você comungar, de você acumular benefícios, ela existe. Agora, de fato, você precisa ter a qualidade de segurada para você exercer o direito de aposentadoria. E nesse caso, realmente, tem que ter no mínimo 15 anos, salvo nos casos de aposentadoria por invalidez. Vou dar um exemplo. Imagina que a senhora fez hoje, pagou 1 ano, pagou 2 anos, pagou 3 anos. Daqui a pouco a senhora teve a capacidade laboral diminuída, por algum problema de saúde. Já não tem mais como trabalhar. Eu vou ter que esperar 15 anos para me aposentar? Não. Podemos entrar com uma ação, pedindo aposentadoria compulsória. Primeiro a senhora vai pedir um auxílio-doença no INSS. Então, tem todo um trâmite que a gente busca para depois culminar com uma aposentadoria por invalidez, o que pode acontecer também. Mas no nosso país a gente pode acumular benefícios sim. Não é bem assim não, tá bom? Às vezes as pessoas deixam de exercer o direito por causa disso, tá vendo? Olha o que a senhora me falou. Eu fiquei com medo e preferi deixar para lá e ficar por conta do meu marido. Quando ele vier a falecer, eu receber a pensão dele. Quando, na verdade, dependendo do contexto, a senhora tem direito sim a receber as duas, sem problema nenhum. Os direitos aí são distintos, né? Então, assim, olha só para vocês verem. Questões previdenciárias, questões consumeristas, questões de estatuto do idoso, né? Então, a gente realmente tem um contexto onde vocês precisam ser informados, vocês precisam conhecer o direito de vocês. Nós estamos chegando agora ao final do programa, tá? Ao fim do 3º bloco, estamos aqui com uma plateia super especial. Nós falamos hoje sobre o estatuto do idoso, falamos hoje sobre o direito do consumidor, abordamos um pouquinho também aqui o direito previdenciário, né? As questões de herança, outras questões. E no final do bloco abrimos para perguntas aqui para esclarecer dúvidas. O programa Questão de Direito fica por aqui e nós nos vemos num próximo momento. Até lá, um abraço a todos.